Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro. E o ler com oração de hoje está em Romanos, capítulo 12, versículos 2 e 5, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o versículo 5: Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ó Senhor Jesus, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vejamos como nosso envolvimento e comprometimento com a vida normal da Igreja pode promover uma mudança em nossa mente. Em Romanos 12:2 lemos: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse processo de não se moldar ao mundo, para alguns, talvez seja difícil. A melhor maneira de fazer isso é oferecer o corpo para servir ao Senhor e cada vez mais se conectar à vida da Igreja. Assim nossa mente será renovada e deixaremos de ter prazer nas coisas do mundo. Quem já teve essa experiência pode testemunhar que no início amava determinadas coisas do mundo. Hoje, porém, após um tempo vivendo a vida da Igreja de forma ativa, já não sente falta delas. Essa é a maneira prática de ter a mente renovada constantemente. Deus quer transformar-nos, infundindo mais da sua natureza e da sua glória em nós. A vida da Igreja é o ambiente adequado para nosso crescimento de vida e para a nossa transformação. Quanto mais vivermos a vida da Igreja, mais renovada será nossa mente e mais transformados seremos. A renovação da mente é muito importante para a nossa transformação, pois é a mente que escolherá se inclinar para a carne ou para o espírito. Queremos viver na lei do pecado e da morte ou na lei do espírito da vida? Nossa mente está acostumada a pender para a carne, por isso ela precisa ser renovada. Invocar o nome do Senhor nos ajuda a colocar a mente no espírito. Ó Senhor Jesus! À medida que ocorre a renovação da nossa mente, experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo Paulo, o homem natural não entende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Assim, se permanecermos no velho homem, sendo governados pela mente caída, nunca conseguiremos compreender a vontade de Deus. Todavia, conforme ocorre a renovação da nossa mente, a vontade de Deus fica mais clara para nós, a ponto de não querermos trocá-la por nada. Não pense de si mesmo além do que convém. Em Romanos 12:3 lemos: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse é um aspecto importante no viver da Igreja, pois muitos problemas ocorrem porque normalmente pensamos de nós mesmos além do que convém. Em Filipenses 2, Paulo fala algo semelhante. No versículo 1, ele diz: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. O termo entranhados afetos e misericórdias, em grego, é splanknon. Essa é uma das características da humanidade elevada de Cristo. Na vida da Igreja, para ter um relacionamento saudável com os irmãos, precisamos viver pelo splanknon de Cristo, ou seja, pelos seus entranhados afetos e misericórdias, e não pelo sentimento natural do velho homem. Nosso sentimento é egoísta e separatista. Somos muito seletivos. Normalmente,
Gostamos das pessoas que nos agradam, amamos quem nos ama e deixamos de lado aqueles com quem não temos tanta intimidade. Em nosso ser natural, queremos sempre misericórdia para nós e justiça para os outros. Precisamos do esplâncnon de Cristo para que nossa humanidade seja elevada. Assim teremos mais compaixão uns dos outros. O Senhor Jesus se compadece de nós. O termo compadecer-se significa sofrer junto. Ter compaixão é ter empatia pela pessoa, colocando-se no lugar dela. Foi o que o Senhor Jesus fez. Ele é nosso sumo sacerdote e conhece muito bem nossa situação, por isso pode compadecer-se de nós. Quando erramos, ele não nos corrige com uma vara, antes é compassivo para conosco, pois ele mesmo foi tentado em todas as coisas e conhece nossas dificuldades em vencer determinadas situações. Precisamos seguir o exemplo do Senhor Jesus. Se ele é compassivo para conosco, devemos também ser compassivos para com os irmãos. Em Mateus 18, há uma parábola que serve de lição para nós. Segundo essa parábola, um servo teve sua grande dívida perdoada pelo rei, mas não foi capaz de perdoar uma pequena dívida de seu conservo. Quando o rei ficou sabendo disso, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? O servo então foi lançado na prisão até pagar toda a dívida. Se fomos alvo da compaixão de Cristo, por que relutamos em compadecer-nos dos outros? Por que criticamos, murmuramos e reclamamos? Porque ainda pensamos de nós mesmos além do que convém. Somos membros dinâmicos do corpo de Cristo. Vejamos agora Romanos 12, 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, o corpo de Cristo tem muitos membros e você, querido leitor, é um deles. Como membro, você é importante para o corpo. O corpo humano tem muitos membros e todos devem funcionar. Por exemplo, se por algum motivo o fígado parar de funcionar, todo o corpo será prejudicado. Esse é o princípio do corpo de Cristo. Todos os membros precisam estar saudáveis, buscando o crescimento em vida. Como membros do corpo, quando somos encarregados de realizar algum serviço, devemos fazê-lo com excelência. Muitas vezes começamos algo e paramos. O serviço a Deus não pode parar, precisa de continuidade. Também precisamos aprender a incluir os irmãos nos serviços. Todos devem ser incluídos, irmãos, irmãs, jovens e idosos. A inclusão é muito importante para a qualidade do serviço. Leiamos Provérbios 20 e 29. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cães. Uma das características dos jovens é a força, e eles devem empregá-la no serviço ao Senhor. Os jovens são o exército da igreja. Os mais velhos têm a seu favor a experiência e a maturidade. Eles são responsáveis pela direção e pela supervisão da obra de Deus, e utilizam sua experiência e seu conhecimento de Deus para que as igrejas não se desviem da linha central da revelação divina. Contudo, não possuem a energia e a força de outrora. Então, os jovens colaboram com sua energia, força e dinamismo. Hoje, os jovens são muito criativos, estão sempre inovando. Deus usa essa mescla a favor do seu corpo, com inclusão, entusiasmo e excelência. Se você acha que na igreja não há lugar para você servir, pois aparentemente em todos os serviços há irmãos servindo, você está enganado. Pregar o Evangelho é servir o Senhor, e todos devem fazê-lo. Ele nos deu muitas ferramentas para servi-lo, mencionadas nos capítulos 1 e 5 desse livro.
O uso dos dons no corpo. Ainda sobre o corpo de Cristo, em Romanos 12, versículos do 5 ao 6, lemos: Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. O que torna a vida da igreja dinâmica é o exercício dos dons. Todos nós temos dons. Mesmo que eu tenha um dom diferente do seu, o importante é exercitar os dons que recebemos. O dom é uma habilidade, um dote natural. Quando nos convertemos, o Espírito Santo nos concedeu dons como lhe aprouve. Agora, cabe a nós exercitá-los. Quando exercitamos os dons, recebemos graça. A graça refere-se ao trabalhar de Deus em nós por meio do seu Filho. Não tenhamos medo de exercitar nossos dons, pois quanto mais os exercitamos, mais graça ganharemos. Ó Senhor Jesus! Em Romanos 12, temos os dons da graça, os dons da vida. Resumindo, na igreja temos 3 aspectos do ministério: o ministério da palavra, o ministério dos serviços e o ministério das ofertas de riquezas materiais. Nesse capítulo de Romanos, encontramos esses 3 aspectos do ministério. No versículo 6 é dito: segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Esse trecho está relacionado ao ministério da palavra. Não importa o tamanho da sua fé. Se você recebeu o dom de profetizar, profetize. Nos versículos seguintes lemos: se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. A palavra ministério, no versículo 7, é diaconia, em grego, e refere-se ao serviço dos diáconos. Esse trecho corresponde ao ministério dos serviços. Os irmãos que servem devem servir com dedicação, como mencionado anteriormente. Ou seja, quando começarem a executar algum serviço, devem terminar. É preciso diligência para servir ao Senhor. No versículo 8, vemos o ministério das ofertas de riquezas materiais, o que contribui com liberalidade. Aqui contribuir quer dizer ofertar. Na vida da igreja, temos a oportunidade de ofertar para as necessidades locais e para a obra em diversas regiões, especialmente no exterior. Ao ofertar, lembremo-nos principalmente dos irmãos que deixaram suas famílias para pregar o Evangelho em outros países. A principal característica de um ministro de oferta de riquezas materiais é a liberalidade, pois seu coração não está preso ao dinheiro. Ele oferta de maneira generosa, pois conhece a origem do seu dinheiro e sabe qual deve ser seu destino. Ainda nesse versículo lemos: o que preside com diligência. Esse trecho refere-se aos presbíteros, os irmãos responsáveis. Eles precisam tratar os assuntos da igreja com diligência. Em 1 Pedro 5, versículos do 1 ao 4, lemos: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Vejamos agora o último dom mencionado nessa passagem: quem exerce misericórdia com alegria. Exercer misericórdia é um dom, mas nem todos têm esse dom. Às vezes, por possuir um padrão moral elevado, torna-se difícil exercer misericórdia.
Contudo, graças ao Senhor, no corpo, aos que exortam, mas também aos que exercem misericórdia, para que haja equilíbrio. Tudo funciona em perfeita harmonia no corpo de Cristo. Querido leitor, vimos quão importante é o nome do Senhor na vida da Igreja. Sem esse nome, não há como desenvolver nossa salvação. Diante das ricas experiências que temos com o nome do Senhor, precisamos dar-nos conta de que devemos pregar o Evangelho. Os que pregam o Evangelho têm os pés formosos. Além disso, os que foram alcançados pela pregação devem ser incluídos na vida da Igreja. Nesse ambiente, temos as condições necessárias para crescer e amadurecer, exercitando nossos dons para a edificação mútua dos membros do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém, amados irmãos. Aleluia. Senhor Jesus. Hoje nós estamos dando ainda mais continuidade, à leitura do livro O Coração da Bíblia, amém? E hoje nós concluímos o capítulo 3, tá? Que está muito, muito maravilhoso. E tem alguns pontos muito ricos, E um deles mostra a preciosidade ali, quando Paulo mostra para nós, lá em Romanos 12, versículo 2, que diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, amados, é precioso por quê? Porque um dia, eu e você, quando creu no Senhor, a nossa mente ainda era velha, não era? Nós ainda pensávamos nas coisas do mundo, éramos atraídos pelas coisas do mundo. Só, amados, que quando nós passamos a buscar o Senhor, passamos a servir o Senhor, mais conectados nos tornamos, não foi? Oh, aleluia por isso. E aí as coisas do mundo passaram a se desligar, passaram a perder o sentido para nós. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque com a mente renovada, ela vai sendo transformada. E aí o que acontece? Nós passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que as coisas do mundo perdem o sabor para mim e para você. Oh, aleluia por isso. Um dia, amados, hoje a gente olha para o passado e vê o quanto éramos atraídos. E hoje, amados, vemos que não temos atração nenhuma pelas coisas do mundo. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos continuar mais e mais, amados, por meio do invocar o nome do Senhor, transformando nossa mente para que as coisas do mundo continuem perdendo poder sobre nós. Oh, Senhor Jesus! Ainda no capítulo 8 de Romanos, versículos 5 e 6, mostra também algo muito maravilhoso. Mostra algo sobre o pendor da carne e do espírito. Lá mostra que se nós pendermos para a carne, o resultado dá para a morte. Amado, mas se nós colocarmos no espírito, o resultado é vida e paz. Oh, Senhor Jesus! Por meio de renovar nossa mente, amados. E uma das formas é muito simples, Invocar o nome do Senhor é uma delas. Ler a Bíblia é outra forma, tá? Ouvir os hinos, É outra maneira, muito simples. Ter comunhão com os irmãos. E dessa forma, a nossa mente vai ficando sempre renovada e vai se transformando dia a dia. E aí, nós vamos estar sempre colocando a nossa mente no Espírito. E quando nós colocamos na mente no Espírito, amados, ó Senhor Jesus, o resultado é vida e paz. Que maravilha isso! Por isso, amados, vamos nos encorajar. Encoraje os irmãos. Vamos nos encorajar para quê? Para sempre estar pondo a nossa mente no Espírito. Para quê? Para que o resultado seja sempre vida e paz. Ó, sempre desfrutando do Senhor. Ó, Senhor Jesus. E ainda mais adiante, no mesmo capítulo, finalzinho do capítulo 3, mostra que nós somos, amados, membros dinâmicos do corpo de Cristo. Aleluia! Por que você é um membro dinâmico e eu sou também? Porque nós servimos na igreja. Oh, Senhor Jesus! Graças ao Senhor, na igreja há muito serviço, E graças ao Senhor, nós servimos na igreja. E quanto mais nós servimos, amados, mais nós crescemos, mais a vida de Deus cresce em nós. E claro, nós sabemos que cada um de nós precisa um dos outros, não é? Eu preciso de você e você de mim. E isso é mutuamente. Nós precisamos dos irmãos. Veja o exemplo do nosso corpo físico. Se um fígado, por exemplo, parar de funcionar, amados, todo o corpo vai sentir, não é mesmo?
Da mesma forma, é no corpo de Cristo. Quando um membro, querido irmão, para de funcionar, ó Senhor Jesus, que pena. Toda a igreja sente, porque aquele membro estava servindo ali, executando a sua função maravilhosa e o corpo estava fluindo normalmente. Só que quando ele parou de servir, aí sim, o corpo sente. Por isso, amados, vamos continuar dinâmicos, nunca estáticos no corpo, jamais. Por quê? Porque nós somos membros vivos e um membro vivo, ele funciona. Ele tem sempre a sua função a realizar no corpo. Por isso, vamos ser esses membros vivos e cheios de dinamismo no corpo. Amém? Louvado seja o Senhor. E claro, né? Outra coisa maravilhosa que acontece quando nós servimos é que nós estamos exercitando os nossos dons. Maravilhoso, né? Isso está lá em Romanos 12, 4 e 5. Maravilhoso por quê? Porque nós na igreja, quando o Senhor nos colocou na igreja, é justamente, amados, Ele nos deu dons. E esses dons é para serem servidos na igreja, é para serem exercitados. Por isso, eu e você temos essa função maravilhosa no corpo, que é exercitar o nosso dom. E quanto mais nós exercitamos nosso dom, ganhamos mais graça. Oh, aleluia por isso. E quanto mais graça ganhamos, amado, se torna um ministério. Olha que maravilha. Então, amado, estar servindo na igreja é algo maravilhoso. É algo que é ordenado por Deus. Por isso, nós não podemos de forma alguma apenas ser aquele irmão de banco, né? Aquele irmão de cadeira ali que chega, já encontra tudo pronto, depois assiste a reunião e vai embora. Não, precisamos sempre estar servindo, dispostos a servir, dispostos, amados, a dar a nossa contribuição no corpo de Cristo. Dessa forma, a vida de Deus que está em nós vai sempre estar crescendo e se expandindo. Oh, Senhor Jesus! E claro, né? Nós não podemos excluir ninguém do serviço, não é assim? Claro, precisamos incluir os jovens, não é mesmo? A gente sabe que o jovem é a força, né? O jovem é a força da igreja. Por outro lado, tem os mais velhos, né? Os mais velhos, amados, têm a experiência do serviço. Por isso nós não podemos abrir mão dos mais velhos também. Louvado seja o Senhor. Eu lembro que até esse ano ainda, né? A gente ia para a praça orar pelas pessoas e até os adolescentes iam, né? Até os pré-adolescentes iam. E eu lembro que era maravilhoso. E eu, como um dos mais velhos que iam também, era algo maravilhoso, amados. Tava nós, os pré-adolescentes, os jovens, e eu também estava no meio. E as crianças, né? Amados, isso é maravilhoso. Todo o grupo de irmão no corpo estava lá, servindo ao Senhor. É dessa forma que a igreja precisa estar servindo o Senhor. Não podemos excluir ninguém, mas claro, incluir todos, pois o serviço é inclusivo. Amém? Louvado seja o Senhor. E claro, né? Nós sabemos que o que torna, amados, a vida da igreja dinâmica é o exercício dos dons. Oh, Senhor Jesus, quanto mais, amados, nós servimos, mais dinâmica é a vida da igreja. Amém? Louvado seja o Senhor. Que você possa ainda compartilhar sobre esses itens que nós falamos aqui. E claro, ficou outros pontos que não citamos. Você pode desfrutar e, claro, colocar no grupo da igreja para nós desfrutarmos do seu desfrute, tá bom? Louvado seja o Senhor. Boa quarta-feira, amados. Bom desfrute. Aleluia.